Oi pessoal, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez para nossas aulas de biologia. Bom, essa aula é uma continuação das aulas de histologia vegetal. Então nós tivemos na aula anterior histologia 1, e aí falamos ali sobre alguns tecidos, e hoje a gente entra dentro de histologia 2 para a gente poder finalizar, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder começar. Vamos lá? Olha só, esse próximo tecido seria os tecidos de preenchimento, tá? Então nós temos dois grupos aqui que você está vendo aqui na tela, que são os parênquimas, é o tecido de preenchimento, além de, claro, do próprio preenchimento, eles realizam fotossíntese, armazenamento de substância e também a própria respiração celular. E os parênquimas são divididos em dois, que é o clorofiliano e o de reserva. O clorofiliano, que é esse primeiro, eles são divididos em dois grupos também, que seria o palissádico e o lacunoso. Então, o clorofiliano, ele já diz no seu nome uma das principais funções dele. Porque se ele é o clorofiliano, é ele do qual contém grande parte dos cloroplastos, onde tem a clorofila, tá? Essa clorofila está nos cloroplastos. E essa clorofila é o pigmento, esse pigmento verde, que faz a absorção da luz. Ele consegue reter a luz e transformar a energia luminosa em energia química, tá? Que seria a produção da glicose, por exemplo, né? Então, olha só, aqui nós temos na imagem o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. O parênquima lacunoso, que é esse que vocês estão vendo aqui embaixo, eles estão aqui representados verdinhos, seria onde nós temos a maior quantidade de clorofila. Então, assim, eu até falo para os alunos uma dica, o palissádico, palissádico lembra meio de pálido, não lembra? Então, ele não tem a mesma quantidade de clorofila do que acontece com o parênquima lacunoso. O interessante nessa imagem aqui também é vocês observarem aí do lado direito da sua tela o xilema e o floema dentro da folha. Então isso aqui é um corte de uma folha, né? E você sabe que no meio da folha, nós já estudamos isso, tem aquela nervura central, tá? Isso no caso das dicotiledôneas, né? As monocotiledôneas são todas paralelas. Mas você pensa numa dicotiledônea, aquela nervura central em formato perinérvio, né? Então você tem nessa nervura, você tem chegando ali a seiva bruta e saindo dali a seiva elaborada. Então você percebe que o feixe vascular ali é um do ladinho do outro ali, muito interessante, né? Bom, o próximo aqui seria o parênquima de reserva. E nós temos aqui três, que é o parênquima amilífero, que armazena amido, tá? Lembrando que o amido ele é um polissacarídeo. Então, quando a gente se alimenta do amido, ele começa a digestão dele já na boca, tá? E termina a digestão dele no intestino delgado, transformando esse amido em glicose, em monossacarídeos, para daí o nosso corpo absorver, liberar para as mitocôndrias e produzir energia. Aí tem o parênquima de reserva aerífero, que são aqueles parênquimas que vão armazenar ar, e o aquífero, que vai armazenar água. Aqui nós temos alguns cortes que mostram bem isso daqui, ó. Aqui você está vendo um corte de um parênquima amilífero. Então, assim, todas aquelas raízes, ou no caso, caules, que armazenam amido, que são aqueles tubérculos. Então, a batata doce, a batata inglesa, a mandioca, a cenoura, a beterraba, né, o nabo, né, todos esses vegetais, eles armazenam amido. Então, por isso que dá aquele formato diferenciado. Então, é o amido que contém ali dentro deles, tá? O próximo aqui é o parênquima aerífero. Uma das plantas mais conhecidas que tem esse parênquima cheio de ar, que serve para ela boiar, é o aguapé. O aguapé você encontra muito em lugares com muita água, né? Próximos assim à margem, e eles ficam ali com as suas raízes na água, absorvendo os nutrientes e a própria água, e eles têm dentro da parte ali da planta,
existem grandes vasos que contêm ar ali dentro. Então funciona como se fosse uma boia, né? Se você pegar um aguapé e cortar ele no meio, você vai ver ele cheio de lacunas ali dentro, que está cheio de ar, por isso que ele consegue boiar. O próximo aqui seria o parênquima aquífero, que ele armazena água. Então você tem alguns cipós que conseguem armazenar grande quantidade de água, você tem o próprio cacto, né, que é uma planta xerófita, então ela consegue armazenar muita água, porque ela precisa utilizar ao longo do tempo, já que as chuvas não são tão constantes onde você encontra os cactos. Então é o tecido aquífero, para lembrar da água, tá? O próximo aqui seria os tecidos de condução, que nós já falamos em outras aulas. O xilema, que é o tecido é do tipo traqueídeos, e o floema, que é do tipo crivado. Aqui, nessa imagem, fala sobre a teoria de Dickson. O que seria essa teoria? É a teoria mais aceita hoje de como que ocorre o transporte da água no vegetal. Então, olha só, lá em cima, do lado esquerdo, você está vendo que está dizendo ali, ó, a folha perde água por transpiração, pois existe menos água nas folhas do que no ar. Então você acaba perdendo essa água para o meio. Aí olha só o que está dizendo ali, ó, aumenta a concentração de glicose nas células do parênquima clorofiliano. Então pensa só aqui comigo o que está acontecendo. Você tem a água saindo e a fotossíntese acontecendo. E aí você tem grande quantidade de glicose. E aí, como tem grande quantidade de glicose, você entende assim, ó. A glicose é o açúcar. Ela está altamente concentrado ali. Aí o xilema está trazendo água. Só que daí o que acontece? O xilema tem mais água do que a própria célula. Então, quando o xilema traz a água, a célula tem menos água e tem muita glicose. Então, essa água faz o quê? Ela passa para a célula através da osmose, que é o transporte de água para equilibrar os meios de gradiente de concentração. Aí você tem ali embaixo a tensão dos vasos do xilema e a redução da pressão provoca a sucção de água. Então, quando você manda essa água para as células, você acaba mudando a tensão dos vasos e aí ele acaba necessitando de mais água para subir. Então você tem o momento de sucção da água do solo para levar para toda a planta onde estiver realizando a fotossíntese. Aí está dizendo ali, ó, devido à coesão e à adesão das moléculas da coluna da água, a subida permanece constante. Então você tem mais água no solo do que na raiz. Então o que acontece? A água ela entra na raiz porque a raiz está com mais concentração de substratos ali, né? Então você simplesmente tem essa absorção, a sucção através dessa tensão que muda, chega o xilema com a água até a célula vai ter muita glicose, então por osmose essa água entra na célula, a célula utiliza essa água para a produção de oxigênio, para a realização da fotossíntese. E por último, a água sai da célula através da transpiração, tá? Então assim você consegue entender com essa teoria de Dickson como que acontece essa absorção de água. Então você não tem um maquinário elétrico ali dentro para absorver água, como acontece em muitos lugares. Simplesmente devido a essa física simples que vai acontecendo aqui, tá? Aqui nós temos o xilema, ou também conhecido como lenho, ou tecido traqueano, ou traqueídeos, tá? Que é isso que você está vendo aqui, que tem essas perfurações todo ao redor dele para poder mandar essa água fora dele. Aqui nós temos a placa crivada, então aqui a gente vê um tecido de floema, tá? Então toda vez que você vê que o vaso ele não é contínuo, ele tem uma placa com os furinhos pequenininhos assim, é a placa do tipo crivada, que é a placa do vaso de floema, tá bom? Aqui nós temos algo que eu já falei em algumas aulas anteriores, que é o anel de Malpighi. Esse anel de Malpighi
seria simplesmente você tirar uma casca, um anel em volta da árvore, que seria simplesmente você cortar a casca até a região de floema. Então, se você faz isso com uma árvore, uma planta, seja qual for o tamanho, e você corta o floema dela, você impede que a seiva elaborada seja mandada das folhas até as raízes. As raízes são células vivas. Se elas não recebem carboidrato, elas não conseguem produzir energia. Então elas vão morrer, não vão absorver água, a planta toda falece, tá? Então seria essa a ideia. Lembrando sempre que o xilema ele está mais no centro do caule do que o floema. O floema está mais nas extremidades. Então, esse exemplo do anel de Malpighi é exatamente para mostrar para vocês que você cortando uma casca, perfurando da forma que vocês estão vendo na imagem, você atinge o floema e impede a condução. E para a gente poder encerrar, tecidos de secreção, tá? Então são aqueles tecidos que vão liberar alguma coisa da planta. O primeiro que tem aqui são os nectários, são aqueles que vão liberar o néctar, os açúcares, né? E os odores também para atrair os insetos polinizadores, tá? Você também tem aqui os hidatódios. Os hidatódios são os orifícios que tem nas beiradinhas das folhas que fazem o processo de gutação. Então ele realmente fica da forma que você está vendo aqui na imagem. Eles liberam a água e a água fica na extremidade deles. Então é o processo de gutação, tá? Também um processo de transpiração, querendo ou não, né? Claro que essa água vai ser liberada quando há excesso, né? Se a planta está precisando de água, não vai ter esse processo de gutação. Aí nós temos os canais lactíferos, então são aqueles que liberam látex, tá? Então a seringueira seria um desses exemplos, que você faz um corte, né, ali até o floema, e o floema tem essa seiva elaborada que acaba liberando essa substância, tá? Os canais resiníferos, que eles acabam liberando resinas, tá? Essa resina, ela é um material que parece muito com uma cola, e ela serve de proteção contra fungos, contra insetos ou qualquer outro tipo de invasor. Então algumas plantas liberam grande quantidade dessas resinas. E as bolsas secretoras seria aquilo que tem na casca da laranja, do limão, da poncã. Sabe quando você está perto de um amigo seu, você dá aquela descascada na poncã, teu amigo passa a mão no olho assim, ó? É exatamente por causa dessas bolsas secretoras que acabam tendo essa liberação, tá? Pessoal, vimos hoje então a respeito da última parte aqui da histologia vegetal. Sabemos que as nossas aulas elas são rápidas, né? Então, como sempre, as dicas são as mesmas. Assista as aulas quantas vezes quiserem, anote muita coisa que vocês viram, vá para sua apostila, grife lá na apostila, anota do lado algumas coisas que eu falei além do que está na apostila, tá? E aí fica mais fácil para vocês poderem entender a histologia. Beleza? Um ótimo dia de estudo para vocês, um grande abraço e até mais, gente.